Beleza, galera? Sejam bem-vindos aí a mais uma aula de pesquisa operacional. Eu sou o professor Felipe Martins e hoje eu estou trazendo mais um tema que é o problema de designação de tarefas, sendo ela alocação ou atribuição, né? E aí, começando com esse tema, que fala o seguinte, que o problema de designar tarefas, como o nome já fala, ele é conhecido como problema de alocação ou de atribuição. Ele, como o nome já fala, consiste em designar um conjunto de tarefas a um conjunto de máquinas, de forma a minimizar o custo total de designação. Esse custo pode ser tempo também, tá? Então, o problema de designação de tarefas, ele pode ser modelado como um problema de transportes, que a gente tem visto nas últimas aulas, em que os fornecedores eles correspondem às tarefas e as demandas correspondem às máquinas. E aí, o que acontece é o seguinte, cada máquina, cada tarefa ela só pode ser designada a uma máquina. Esse é o nosso princípio desse tipo de problema. E cada máquina ela só pode processar uma tarefa. Então, a capacidade e a demanda de cada cliente e de cada fornecedor, fazendo a analogia do problema de transporte, vai ser 1. E aí, as variáveis de decisões do problema de designação, elas passam a ser binárias. Ou ele é 0, ou ele é 1. E a notação matemática, ela fica dessa forma aqui. Então, eu tenho um conjunto de tarefas, sendo essas tarefas 1, 2, até M tarefas. Vou ter um conjunto de máquinas 1, 2, até M máquinas. E vou ter um custo de executar essa tarefa nessa máquina. E aí o que acontece? Esse custo, eu vou determinar qual é o menor custo, né, para me fazer a tarefa em determinada máquina. Esse x e j aqui, se ele for 1, significa que, por exemplo, a tarefa 1 tem que ser feita na máquina 1. Se for 0, ela vai desconsiderar esse arco. Basicamente é isso. E aí como que fica a parte da formulação matemática? Então, como a gente falou, a gente tem o parâmetro do modelo é o C e J, que é o custo de designar a tarefa I a uma máquina J. Por exemplo, tarefa 1 até M, máquina 1 até M, como a gente viu lá no modelo. E as variáveis de decisão, né, o X e J, ou ela vai ser 1 ou ela vai ser 0, é binário. 1, se for 1, significa que a tarefa I tem que ser designada na máquina J. Se não for, ela vai ser 0 e vai ser desconsiderado o arco, como eu te mostrei lá no slide anterior. E a formulação geral fica minimizar o somatório do somatório, do custo de executar a tarefa na máquina, vezes a qual é especificamente a máquina. Então aqui fica o somatório. O primeiro somatório é o total das tarefas que tem que ser executadas na máquina, ou seja, só pode ser uma tarefa. Então, de todas as tarefas, uma única tarefa vai poder ser executada na máquina, por isso que sempre vai ser igual a 1. E aqui é o total de máquinas que vai poder fazer, as máquinas só vai poder fazer uma tarefa. Então, uma máquina só pode fazer uma tarefa, também por isso que ficou igual a 1 aqui. E aqui muda um pouco, aqui a nossa variável, normalmente a gente coloca maior igual, menor igual, aqui fica ou 0 ou é 1. É binário. E agora a gente vai fazer um exemplo, vai ficar melhor para entender isso. E aí, isso aqui basicamente, esse slide é o que eu acabei de falar, né? Trata-se de uma programação binária, e aí fica para vocês dar uma lidinha nesse slide aí em casa. Vamos para o exemplo. Então vamos lá. Uma indústria do setor de autopeças possui 3 máquinas, M1, M2 e M3, e 3 atividades que devem ser completadas no processo de fabricação de bancos, que é o acabamento, a montagem e a pintura. Cada atividade ela pode ser designada apenas uma máquina, e cada máquina pode processar apenas uma atividade. O tempo de processamento de cada atividade em cada máquina está ilustrado na tabela a seguir. Formule o problema de designação que tem como objetivo minimizar o tempo total de processamento. Então, veja lá, é dado para mim aqui, ó, as 3 atividades e as 3 máquinas. E ele mostra qual o tempo que eu gasto para fazer cada atividade em cada uma das máquinas. É como se fosse um problema de transporte, tá vendo? Então, se eu fizer o acabamento, eu fizer na máquina 1,
eu gasto 8 horas. Se eu fizer na máquina 2, eu gasto 10 horas. Se eu fizer na máquina 3, eu gasto 12 horas. Montagem, mesma coisa, tá vendo? Se eu fizer na máquina 1 é 15 horas, se eu fizer na máquina 2 é 13, se eu fizer na máquina 3 é 12 horas. E por aí vai. Aqui está falando qual é o tempo em horas que cada atividade gasta para fazer em cada uma das suas máquinas. E como fica a solução então? Aí sabe que o parâmetro C e J é o tempo de processamento, né, da tarefa I na máquina J, onde é 1, 2 e 3, são 3 tarefas, e J 1, 2 e 3, que eu tenho em 3 máquinas. Sendo que o 1 corresponde, do I1 corresponde ao acabamento, o I2 montagem e o I3 pintura. E os itens J, J1 é a máquina 1, J2 é a máquina 2, J3 é a máquina 3. E as variáveis de decisão do modelo, como já tinha visto, C e J vai ser 1 se a tarefa I for designada a máquina J e 0 caso contrário. Então, como a gente sempre fala, é bom quando está tratando de problema de transporte, que é a mesma forma da designação, a gente fazer as conexões, montar o diagrama, montar a rede, para você entender melhor como que vai ficar as variáveis de decisão. Então, tem aqui, ó, a atividade 1, 2 e 3, acabamento, montagem e pintura. Tem a máquina 1, 2 e 3 também. Então, eu vou ter aqui que X1, vai ser, se a máquina, o acabamento vai ser feito na máquina 1, X12, seu acabamento vai ser feito na máquina 2, X13, seu acabamento deve ser feito na máquina 3. E por aí vai, X21, X22, X23, X31, X32, X33. Portanto, então, as minhas variáveis de decisão ficam dessa forma. X1, tarefa de acabamento será realizada na máquina 1. X12, a tarefa de acabamento será realizada na máquina 2. X13, a tarefa de acabamento será realizada na máquina 3. X21, a tarefa de montagem será realizada na máquina 1. X22, a tarefa de montagem será realizada na máquina 2. X23, a tarefa de montagem será realizada na máquina 3. X31, a tarefa de pintura será realizada na máquina 1. X32, a tarefa de pintura será realizada na máquina 2. E X33, a tarefa de pintura será realizada na máquina 3. E a minha função objetivo vai ficar o valor do tempo que eu gasto para fazer a tarefa 1 na máquina 1, no caso é 8 horas, mais o tempo que eu gasto para fazer a tarefa 1 na máquina 2, 10 horas, mais o tempo de fazer a tarefa 1 na máquina 3, 12 horas, e por aí vai, seguindo aquela tabelinha lá que é dado no exercício. E a restrição? Eu tenho a restrição da tarefa, né, das tarefas e as restrições da máquina. A restrição da tarefa é o seguinte: a tarefa 1, se for ser feito na máquina 1, ou na máquina 2, ou na máquina 3, tem que ser 1. O acabamento tem que ser 1. Por quê? Porque ela vai ser feita só em uma máquina. Os outros vão ser 0. Aqui como a gente falou, é uma variável binária. Mesma coisa aqui. A máquina, a montagem, se ela for ser feita na máquina 1, na máquina 2 ou na máquina 3, tem que ser igual a 1, porque só uma máquina, ela vai ser feita só em uma máquina. E mesma coisa acontece para a pintura. A pintura for feita na máquina 1, ou na máquina 2, ou na máquina 3, ela tem que ser igual a 1, porque todos os dois vão ser zeros. O solver vai jogar 0 nos demais, e vai colocar 1 em um desses aqui. Da mesma forma, para quando a gente vai fazer para o processamento. A máquina 1, ela pode processar a tarefa 1, a tarefa 2 ou a tarefa 3. Né? Então, a tarefa 1 vai ser feita na máquina 1, a tarefa 2 na máquina 1, a tarefa 3 na máquina 1, tudo isso tem que ser igual a 1. Por quê? Porque a máquina 1 vai fazer apenas uma tarefa. As demais vão dar 0. E da forma análoga é para os demais. Né? A máquina 2, a tarefa 1 vai ser feita na máquina 2, ou a tarefa 2 vai ser feita na máquina 2, ou a tarefa 3 na máquina 2. Isso tem que ser igual a 1. Voltando a repetir, porque somente a máquina 2 ela vai processar apenas uma tarefa. E mesma coisa aqui para a máquina 3. E por fim, as variáveis de decisões elas são binárias, ou seja, x é igual a 0 ou igual a 1 e I igual a 1, 2, 3, J igual a 1, 2, 3. Ok?
Então aqui a gente já pode ir para o nosso solver, que aqui eu coloquei a planilha da forma melhor para se resolver esse problema. Coloquei aqui, ó, o tempo que cada tarefa gasta para fazer em cada máquina. Essa aqui é dado no exercício, aquela tabelinha inicial, eu coloquei aqui. E aqui embaixo já começa a colocar qual máquina vai ser designada, qual acabamento, qual tarefa vai ser designada para cada máquina. Esse aqui vai ser o próprio sistema, o próprio solver que vai me fornecer isso aqui. Aqui vai ser qual o somatório. Vou botar aqui uma função soma, né? Que vai ser o que? Tem que ser igual a 1. Esse valor aqui tem que ser igual a 1, porque somente uma máquina, uma tarefa vai ser feita em uma máquina. Então aqui, na primeira linha aqui, vai ter 1 em um dos valores e os demais vão ser 0. E eu posso puxar isso para os demais. Então eu sei que o acabamento, sendo feito na máquina 1, na máquina 2, na máquina 3, ela tem que ser igual a 1. Mesma coisa, a montagem, se for feito na 1, na 2 ou na 3, tem que ser igual a 1. E da mesma forma para a pintura também tem que ser igual a 1. O mesmo acontece aqui para a máquina tarefa. Então eu vou também fazer uma função soma aqui. Por quê? Porque a máquina 1 ela vai processar somente uma tarefa. Então aqui também é igual a 1. Então a máquina 1 ela vai processar ou acabamento ou montagem ou pintura, né? E aqui eu posso puxar e também completar aqui como 1. A máquina 2 também vai fazer somente uma tarefa. Vou processar melhor. Vai processar apenas uma tarefa. E a máquina 3 também vai processar apenas uma tarefa. E por fim, é a minha função objetivo, meu minimizar tempo. Que é nosso, como que eu vou calcular esse minimizar tempo? Nosso velho somar produto aqui, né? Somar produto. Eu clico aqui de novo aqui no FX para abrir aqui minha tela de argumentos. E você coloca aqui, o primeiro é o tempo que você gasta para fazer cada uma das tarefas. E a segunda é o que? É a designação. Então, aonde tiver o valor 1 aqui, vai multiplicar pelo tempo que cada um gasta e vai me dar o total de horas que eu vou consumir nessa empreitada aqui, todas essas tarefas que têm que ser feitas. Tudo bem, gente? Resolvido isso aqui, eu já posso acionar meu solver. Só um minutinho que o computador aqui dando uma travadinha. Eu venho aqui solver, boto redefinir tudo para limpar os dados do último cálculo. E aí o que eu quero minimizar o meu tempo total. A célula de destino é justamente essa aqui que vai ser da minha função objetivo. As variáveis de decisão são essas daqui. E agora eu vou com a restrição. Então eu sei que o total de máquinas, de tarefas aqui vai ser feito em apenas uma máquina, então igual a 1. Ok. Eu adiciono. Então eu coloco que cada máquina vai fazer apenas uma tarefa. E acabou? Não, lembra que a gente falou que é binário? Então, a gente coloca aqui também, adiciona mais uma restrição, falando que tudo isso aqui tem que ser binário. Não esquecer de presumir modelo linear e não negativo, porque sempre dá problema. E mando resolver. O solver achou a solução e vamos interpretar essa solução aqui, como que ficou. Então ele está falando para mim o seguinte, que o acabamento vai ser feito na máquina 2, que a montagem vai ser feita na máquina 3 e a pintura vai ser feita na máquina 1.
e que o tempo total para se processar todas essas tarefas nessas máquinas vai ser no mínimo de 30 horas. Beleza, galera? Essa era a aula de hoje. Espero que tenha gostado. Qualquer coisa, vocês podem me tirar dúvida comigo. Bons estudos!